Requisitos específicos. Eu tenho implicância com certas falas do tipo, igual eu falei de carteirinha, né? Carteirinha, tipo, eu tenho implicância com carteirinha. Chamar a carteira da ordem de carteirinha. Tenho implicância com isso porque isso é diminuir a importância dela, né? E, por consequência lógica, tem uma outra coisa. Prisão. Por que eu estou falando isso? Prisão. Fala-se em requisitos e pressupostos, certo? E tratar, por exemplo, fumus comis delicti e periculum libertatis como pressuposto é dizer que, uma vez alegados, eles pressupõem a sua existência no processo, eles não precisam ser comprovados, não precisam ser demonstrados. E tá aí, talvez seja o primeiro passo para tamanha fragilidade da prisão preventiva. Porque os limites que devem ser impostos ao uso de um instituto restritivo de direito são frágeis. São pressupostos. Falar do pressuposto é dizer que basta alegar. Quando a gente fala de fumus comis delicti, periculum libertatis, a gente basicamente está dizendo o seguinte, principalmente no periculum libertatis, é necessária a prisão preventiva? Porque existe uma diferença muito grande e que pouquíssimas vezes nós entramos nesse debate, que é a diferença entre a possibilidade da prisão preventiva e a necessidade dessa prisão. Porque é perfeitamente cabível uma prisão preventiva e naquele contexto ela é totalmente desnecessária. Comprovação disso se dá com a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar. Quando você fala que a prisão preventiva é cabível, mas ela é desnecessária, agora sim você está dizendo que é possível usar a medida cautelar, porque cabe prisão preventiva, mas ela é desnecessária. Quando você fala de um crime de tráfico de entorpecente, por exemplo, cuja pena é de 5 a 15 anos, em tese cabe prisão preventiva, sim. Mas ela pode ser desnecessária? Perfeitamente. E ela pode ser substituída por medidas restritivas de direito, medidas cautelares, substitutiva da prisão preventiva. Existe uma diferença muito grande entre possibilidade da prisão preventiva e necessidade da prisão preventiva. Esse é o primeiro passo que você precisa identificar. O segundo, que é um grande problema. Como se avaliar essa necessidade? E aí a gente cai no subjetivismo do julgador e ficamos à mercê do que aquele que está julgando entende por necessário ou desnecessário. O que eu tento trazer, essa mesclagem e essa coisa cansativa da teoria, só para vocês tentar explicar de forma mais clara para vocês, essa questão de conceitos densos, essa questão de falar de nomenclaturas, o que eu tento trazer é o seguinte, nós não precisamos do bom e do mau juiz, daquele cara gente boa, daquele cara garantista, daquele cara reacionário, daquele cara autoritário. A gente precisa de regras estabelecidas que, independentemente de quem esteja ali, elas vão ser cumpridas, elas devem ser cumpridas, elas serão cumpridas. É isso que nós precisamos nos atentar. É isso que nós precisamos trazer todo esse conteúdo teórico para a prática, para mostrar que a teoria se aplica na prática. A teoria é o único instrumento que nos capacita a conter o exercício do poder arbitrário. Se vocês pararem para pensar, nós, como advogados, somos os únicos que vamos nos insurgir contra um ato prisional arbitrário. Isso é uma afronta a quem é arbitrário. Isso é uma afronta a quem é autoritário. E se você não tiver conteúdo para bancar, vamos colocar assim, para enfrentar esse autoritarismo, você vai sucumbir. Se você não tiver conteúdo para enfrentar essa arbitrariedade, porque poder nós não temos. Nós não temos poder. Nós não temos porte de arma decorrente da lei, nós não temos autoridade para mandar prender, soltar, apreender, restituir bens, nós não temos isso. E o que nos resta é essa parte técnica de capacitação e
conteúdo de uma forma que você, quando confrontar, e isso é uma questão teórica, acadêmica que nós utilizamos muito, nós precisamos de instrumentos que possam constranger a arbitrariedade. O que é um instrumento que pode constranger a arbitrariedade? É você ter conteúdo para afrontar uma prisão ilegal ao ponto de o constrangimento que foi feito é tão nítido e tão claro que essa arbitrariedade, ela que tem que sucumbir, não nós. Só que nós estamos sucumbindo por falta de conteúdo, por falta de capacitação. Essa é uma grande diferença que a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer isso, que seria o primeiro passo para que a gente possa retomar o status de enfrentamento dessa arbitrariedade que a gente enfrenta diariamente. É lógico que nem todas as prisões são arbitrárias. É óbvio. Mas muitas são. E é aí que está o enfrentamento, o confrontamento, o constrangimento daquele ato arbitrário.